Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel da disciplina de Termodinâmica 1. Na aula passada vimos um pouco mais sobre o modelo de gás ideal e o modelo de gás real, né? Vimos como diferenciar um gás real e de um ideal, tanto em termos físicos, né, que eles se diferenciam pela influência ou não das forças intermoleculares, que ocorrem principalmente quando eu tenho pequenos volumes específicos, ou seja, eu tenho moléculas muito próximas, de tal forma que existe uma energia de ligação entre as moléculas de atração ou repulsão que influencia em seu comportamento, né? Ou vimos como quantificar isso por meio do fator de compressibilidade Z, que pode ser calculado, aqui como a figura atrás está mostrando, pelo diagrama generalizado, tá? No qual para valores próximos de no qual valores de fator de compressibilidade próximos de 1 fazem com que eu possa adotar o modelo de gás ideal. E quanto mais diferente de 1, né, mais eu vou ter esse errinho, né, ao considerar o gás como gás ideal, tá? Então na aula de hoje a gente vai ver alguns exercícios para a gente compreender melhor como utilizar esses modelos, tá? Então bora lá, pessoal. Bom, pessoal, então aqui, ó, vamos começar fazendo os exercícios de gás ideal. Então, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai adotar que para todos esses dois exercícios aqui, para esses dois, o gás é um gás ideal, tá? Tá? Então, ó, vamos começar pelo exercício 1. Ele quer saber a massa de ar, né, contida em uma sala 6 metros por 10 metros por 4 metros. Então daqui, pessoal, a gente consegue extrair o volume da sala, que vai dar 240 metros cúbicos. Quando a pressão e temperatura forem iguais a... Então a pressão é 100 kPa e a temperatura é 25 graus Celsius, tá? Bom, se a gente voltar, pessoal, lá na equação do estado, como a gente quer saber algo em termos de massa, a gente pode utilizar a equação do estado PV igual a MRT, né? E se a gente isolar a massa aqui, né, vai ser PV sobre o RT. Pressão nós temos, volume nós temos, temperatura nós temos, só faltou o R, tá? A gente só precisaria do R. Então, ó, vou voltar lá na aula, vocês podem ir lá na tabela de vocês, mas o R ele está na tabela A.5. O R do ar, pessoal, ó, é 0,287, ó. Vou até apontar aqui, ó. R do ar, 0,287. Tá? O que? Kilojoule por quilograma Kelvin, tá? Então, ó, vamos escrever aqui, ó, da tabela A.3, a gente tem que o R é 0,287 kJ por quilograma Kelvin, tá? E aí, pessoal, é só substituir ali na expressão, né? Ó. A pressão 100 kPa, o volume é 240 metros cúbicos, o R é 0,287 kJ por quilograma Kelvin e a temperatura é 25 graus Celsius. Tá certo isso aqui, pessoal? Não, não tá certo, tá? Eu já comentei com vocês. A gente tem que sempre usar a temperatura em Kelvin, porque é a temperatura absoluta. Para passar para Kelvin, soma 273. Então aqui eu tenho 298 Kelvin, tá? Então, ó, 298 Kelvin, tá? Bom, pessoal,
Só para vocês entenderem por que eu pedi para vocês utilizarem sempre a pressão em quilopascal, se o meu R está nessa unidade aqui, ó, kJ por quilograma Kelvin, só que normalmente ele tá? É a mais utilizada. Então, ó, quilopascal é a mesma coisa que quilonewton por metro quadrado, ok? Vocês viram lá quando a gente definiu pressão lá nas nossas primeiras aulas. E quilojoule, pessoal, é uma unidade de energia que é a mesma coisa que quilonewton vezes metro, tá? Ok? Então, pessoal, quando eu ponho uma embaixo da outra aqui, eu corto os quilonewton, né, ó. Metro quadrado com metro vira metro cúbico, corta aqui com metro cúbico. O Kelvin corta com o Kelvin, só vai sobrar o quilo, tá? Então, toda vez que eu usar o R em kJ por quilograma Kelvin, usem a pressão em quilopascal. Se usar em mega, vai dar errado, tá? Se usar em PSI, dá errado. Tem que usar sempre em quilopascal, tá? Aí, pessoal, é só fazer a conta. Vamos pegar aqui a calculadora. 100 vezes 240 dividido por 0,287 vezes 298. Vai dar 280,6 quilos. Então, eu tenho ao todo nessa sala 280,6 quilos de ar. Tá, pessoal? Deu uma diferençazinha aqui, pode ser algum arredondamento na conta, né? Mas está certinho. Na 2, ó, um tanque com capacidade de meio metro cúbico. Então, esse aqui é o volume do tanque. Contém 10 quilos de um gás ideal. O que é aquilo? É a massa. Que apresenta uma massa molecular igual a 24, tá? Que é o hemão. A temperatura é 25 graus Celsius. Qual é a pressão? Aqui, pessoal, já vou passar para Kelvin. Soma lá o 273, vai dar o 298, tá? Novamente, eu tenho volume e eu tenho massa. Então, compensa a gente utilizar a equação de estado para gás ideal igual a PV igual a MRT, tá? E o que eu quero saber? A pressão. Vou isolar a pressão aqui, ó, vai ser MRT por V, tá? A massa a gente tem, temperatura a gente tem, volume a gente tem. O R. O R, pessoal, ele não disse qual gás que é. Tudo bem? Então não tem como a gente procurar na tabela. Mas ele nos deu a massa molar dele, que é 24, tá? A unidade, pessoal, é quilojoule por... Ou quilojoule não, perdão. Quilomol por quilo, né? Tudo bem? Deixa eu só verificar se é isso mesmo. NM sobre mão. É M por N. Na verdade é o oposto aqui, ó. É quilograma por quilomol, tá? Ok? Bom, pessoal, aí a gente tem lá da expressão, né? A relação entre o R, a constante universal dos gases e a massa molar, né? Não sei se vocês se recordam, né? Quem não se recorda, volta na nossa aula anterior que vai ter lá. Essa constante universal, pessoal, ela é um valor constante para todos os gases, que é kJ, 8,31451 kJ por quilomol
vezes Kelvin. A massa molar é 24. O quê? Quilo por quilomol, tá? E aí a gente consegue achar o R dos gases. Do gás, né? Na verdade, ideal que a gente está utilizando. A gente vai lá, 8,31451 dividido por 24 é 0,346, tá? O que? Kilojoule por quilograma Kelvin. Tudo bem? Aí, pessoal, é só substituir lá na expressão, ó. MRT por V. O M é 10 quilos. O R a gente acabou de obter, que é 0,346 kJ por quilograma Kelvin. A temperatura é 298 Kelvin. O volume é meio metro cúbico, tá? E aí é só fazer o cálculo, pessoal. Vai ficar 10 vezes 0,346 vezes 298 dividido por meio, que vai dar 2062,2 kJ por metro cúbico. KJ por metro cúbico, pessoal, se a gente lembrar aqui, ó, kJ por metro cúbico. Kilojoule é a mesma coisa que quilonewton vezes metro. Então, isso aqui vai dar quilonewton por metro quadrado, que é quilopascal, tá? Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que quilopascal, né? Só para quem entendeu aí que eu fiz às vezes meio rápido, ó, por isso que deu quilojoule por metro cúbico. Então, toda vez que eu usar o R nessa unidade, a pressão vai dar em quilopascal, tá? Então tá feito, pessoal. Veja que o modelo de gás ideal ele é bem simples, tá? Bem tranquilo, né? Ele relaciona a pressão, volume e temperatura, né? Então, pessoal, vamos agora para o exercício de gás ideal e gás real, tá? Então, aqui o exercício ele está pedindo para a gente determinar o volume específico. Então, ele quer o Vzinho, né? Do refrigerante R134A. Em quais condições? A uma pressão de 3 megapascal e uma temperatura de 100 graus Celsius. Como? Na A é utilizando as tabelas termodinâmicas, tá? Então, pessoal, é simples, é só a gente ir lá nas tabelinhas, né? E lá no nosso apêndice A do livro lá, Fundamentos de Termodinâmica, e encontrar, tá? Vai primeiro, encontra a tabela do R134A, aí ó, R134A saturado, a 30 graus, se eu não estiver equivocado, é isso? Né, ó. Não, 100 graus, perdão. Então, 100 graus. Aí, ó. E a pressão de 3 MB, acho que é isso, né? 100 graus é a pressão de 3 MB, tá? Aí, pessoal, para quem não se recorda, vou até dar um zoom aqui, ó. A primeira coluna é a temperatura, a segunda é a pressão, tá? Eu não vou provar aqui, tá, pessoal? Mas, para 100 graus Celsius, eu tenho uma pressão de saturação de quase 4 MB. Né? Vocês podem aí desenhar o diagrama termodinâmico T por V. Vocês vão chegar à conclusão que ele é vapor superaquecido, tá? Quem não se recorda, volta nas aulas anteriores. Tem as aulas de dúvida também, vai ter lá explicando. Mas para 100 graus Celsius e 3.000 kPa ou 3 MB, eu vou ter vapor superaquecido. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar a tabela do R134A, considerando que ele esteja superaquecido, que é essa próxima tabela aqui.
E aí eu vou olhar, né? Vou encontrar a tabela para 3 megapascal, ó, que é 3.000 e a uma temperatura de 100, tá, ó. E aí vocês vão verificar para 100 graus Celsius e 3 mega que o volume específico é esse aqui, ó, 0,00665, tá? Ok? Quem não se recorda, volta nas aulas anteriores na interpretação das tabelinhas, tá? Então, ó, a gente viu que para essas condições o volume específico é 0,0065 metro cúbico por quilo, tá? Isso aqui, pessoal, eles são dados experimentais, tá? Esse aí da tabela. Então, são eles que, digamos assim, são mais exatos, tá? Eles são mais próximos do real. Tudo bem? Beleza. Na B, ele quer saber considerando a equação de estado para gás ideal. Então, ó, para gás ideal a gente já viu, ó, PV igual a RT. Tudo bem? O Vzinho é o que ele quer saber, vai ser o RT pelo P. O R do R134A, vocês podem ir pela tabela, tá? A.3, igual fizemos no exercício anterior, tá? Então, eu vou aumentar aqui para a gente ver, ó. Para o R134A, ó, para quem não está enxergando aí, o R é 0,08149. Então, o R aqui, ó, vai ser 0,08149, aquela mesma unidade, kJ por quilograma Kelvin, ok? E aí, pessoal, é só a gente substituir. KJ por quilograma Kelvin. A temperatura, pessoal, novamente, não posso usar em graus Celsius. Eu somo 273 para passar para Kelvin, que é a mesma coisa aqui, 373 Kelvin. E a pressão, pessoal, lembra? Se está em kJ, eu tenho que usar em quilopascal. Então, 3 mega é a mesma coisa que 3.000 quilopascal. Ok? Aí, pessoal, é fazer a conta. Né? Vamos lá pegar a calculadora, sumiu aqui, ó. Pagar ela, 0,08149 vezes 373 dividido por 3.000. A gente vai ter aqui, ó, um volume específico de 0,01014. 1014 metro cúbico por quilo. Olha, os dois jeitos estão certos, pessoal. Eu fiz o cálculo correto, mas olha a diferença, pessoal, ó, do tabelado, que são dados experimentais confiados, com o modelo de gás ideal. Veja, pessoal, que é uma diferença grotesca, tá? Se a gente pegar aqui e achar um erro percentual, ó, 0,1014 dividido pelo 0,00665 e multiplicar isso por 100, né? Essa é a forma ali do erro percentual. Vamos ver, ó, quanto que dá. 14 dividido por 0,00665 vezes 100. Olha aí, pessoal. A gente tem um erro de mais de 50%. 150% é coisa, né? 50% é coisa, né, pessoal? Imagine isso aqui em termos de custo, pessoal. Se você tivesse um erro de 50% e isso gerasse um custo muito maior. Antes você gastava 50 mil lá
e agora você vai precisar gastar 75. Tem que tomar cuidado, né? Então, ó, a gente já percebeu aqui que o modelo de gás ideal, ele não é bacana, né? Não daria um resultado legal. E na C ele pede para utilizar o diagrama generalizado. Diagrama generalizado a gente utiliza para obter o fator de compressibilidade, que é o Z. Ok? Deixa eu anotar aqui. Que é o que a gente utiliza para o modelo de gás real, tá? E o modelo de gás real, ele é o que? PVzinho igual a ZRT. Então, meu Vzinho vai ser o que? ZRT pela pressão. O RT e o P eu já tenho, então eu preciso estimar o meu Z. Só que para obter o Z, eu não sei se vocês se recordam o que a gente precisa. Eu vou até pegar aqui a tabela do fator de compressibilidade para vocês relembrarem, né, que é do diagrama generalizado. Então eu vou jogar ela aqui para baixo, que a gente vai utilizá-la depois, tá? Então, ó, a gente tem três variáveis. Fator de compressibilidade é o eixo Y, a pressão reduzida é o eixo X e a gente tem as linhas de temperatura reduzida. Então, para obter o Z, pessoal, a gente precisa da temperatura reduzida, que é a temperatura pela temperatura crítica, e da pressão reduzida, que é a pressão pela pressão crítica. A temperatura, pessoal, a temperatura em que ele se encontra, que é o quê? 100 graus Celsius. E a temperatura crítica? É uma propriedade da tabela, tá, pessoal? É que eu já coloquei para vocês, mas basta vocês irem naquela tabela que eu mencionei na aula passada, que é a tabela de constantes críticas, tá? E aí vai ter, né? Vamos lá, vai, só para gente, para vocês virem, né? Eu já fui lá com vocês, mas eu vou lá novamente, vai, né? Então, ó, propriedades, tá. Acho que é a ponto 10. Não, não é. Cadê constantes críticas? Acho que eu passei, pessoal. Vamos voltar lá. Ah, é a ponto 2 já, ó. Eu comi bronha mesmo, né? Então, ó, a ponto 2, ó, constantes críticas. A gente está trabalhando com o R 134A. Mas será que ele não está aqui? Calma aí, pessoal. Ah, mentira, aqui, ó, pessoal. Aqui, R134A, é o último, ó. Tem que tomar cuidado com a nomenclatura aqui, ó. A primeira coluna aqui, essa aqui é da temperatura e essa aqui é da pressão, tá? Então a temperatura é 374,2, o que? Kelvin, e a pressão é 4,06 mega, tá? São exatamente essas, pessoal, que eu coloquei aqui para vocês, ó, 374,2 Kelvin e 4,06 mega, tá? Então, ó, 374,6 Kelvin, 6, era isso mesmo? Calma aí, pessoal, deixa eu ver se eu... Calma aí que a minha luzinha agora deu pau aqui. Então, ó, a temperatura é 374,2 Kelvin. E aí, pessoal, tá certo que eu vou fazer? Não tá, né, pessoal? De novo, tem que usar a temperatura absoluta, não posso utilizar em Celsius.
tá? Então aqui, ó, eu tenho que colocar a temperatura em Kelvin, tá? Isso aqui, pessoal, vai dar aproximadamente 1, tá? E a pressão? Utilizo a pressão aqui, que eu tenho que é 3 mega, e a pressão crítica é 4,06 mega. Aqui, ó, pessoal, só usar mesmo, mega com mega. Lembrando que é a pressão absoluta, tá? Então, 3 dividido por 4,06, a gente vai ter 0,74 aproximadamente, né? Depois a gente vai dar uma aproximadazinha para 0,75, mas seria isso aí, ok? Então, meu TR1 e meu PR 0,75, né? Vamos começar pelo PR, tá, pessoal? Interpretação aqui do gráfico. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Né, ó? 0,7, 0,8. Então, pessoal, o que acontece? Eu vou ter uma linha aproximadamente no meio, entre o 0,7 e 0,8, um pouco para a esquerda, tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer uma linha aqui, ó, traçar, né? Eu recomendo que vocês imprimam esses diagramas, tá? Para vocês fazerem os exercícios, que eu acho que vai ajudar bastante vocês, ó. Então, tracei a minha linha aproximadamente no 0,74, tá? Aqui, ó, essas linhas, cada linha é para um TR diferente, ó, TR de 5, 2, 1,5, 1,3, né? 1,1, 1,05. A do 1, pessoal, é essa aqui, ó, tá? Ó, é essa aqui, ó. Ok? E aí vocês vão ver que ele vai se chocar exatamente nesse ponto aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, né? Ó, nesse ponto aqui, ó, que a gente tem um choque de uma linha com a outra, que dá o quê? Bem próximo do 0,65, né? Ó, rebate para cá, ó. O que acontece? O meu Z ele é aqui, ó. Ele varia de acordo com Y. E aqui eu vou ter o quê? Um Z bem próximo de 0,65. Podemos aproximar para um 0,66, por exemplo, né? Ó, por aí, né? Ou 0,655. E aí, pessoal, feito isso é só calcular novamente, ó. Então vai ser 0. Já adotou 0,66? Vamos adotar 655. Que acho que está muito. Não está muito pro 6, né, pessoal? 66, né? Tá mais pro 655. Mais ou menos, tá, pessoal? Aqui vai no olho. O R a gente já havia calculado, na verdade, estimado pela tabela, que é 0,08149. Temperatura, 373 Kelvin. E a pressão é 3.000, né? E aí a gente calcula aqui, pessoal, 0,665 ou 655 vezes 0,08149 vezes 373 dividido por 3.000. Aqui eu vou ter um 0,00663 metro cúbico por quilo. Ó, se a gente comparar, ó, 665 para 663, tá bem próximo, tá, pessoal? Bem próximo. Então, ó, esse seria o modelo que a gente teria que usar
para estimar o volume específico de uma maneira correta, tá? Lógico que vai depender muito do nosso olho, né, pessoal? Pode ter um errinho, mas ele se aproxima muito. Então, o que eu sempre recomendo, se der para determinar pelas tabelas termodinâmicas, usa. Caso não dê, calcule aqui, ó, pelo Z, calcule o Z e determine pelo modelo de gás real a propriedade do gás, tá? Eu vou falar, professor, quando eu vou usar isso? Pessoal, principalmente quando vocês trabalharem com gás, tá? Por exemplo, imagina que quando você tem um gás com pressão muito alta, comprimido, ar comprimido, o gás comprimido, por exemplo, de alimentação de uma rede de oxigênio de um hospital, você está trabalhando com vasos de pressão, às vezes que estão armazenando um fluido gasoso a uma pressão muito alta, né? Por exemplo, gás natural, né? Tudo isso ele vai englobar sistemas que se comportam como gás real, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, compreendido um pouco mais esses modelos e até a próxima aula.